Tem gente que tem medo de avião. Eu tenho, quero que o piloto tenha. Tem gente que tem medo de cobra, eu também tenho. Mas eu não tenho pânico. Tenho só medo. Tem gente que tem pânico de avião. Tem gente que tem pânico de livraria. Ele entra numa livraria, ele vê tanta coisa e diz, meu Deus, eu tenho que ler tudo isso, saber tudo isso. Eu, Cortella, tenho pânico de barata. Eu não tenho medo de barata, porque não tem nexo. Você tem medo de uma coisa desse tamanho que não morde. Né? Não existe um caso na medicina que está escrito no prontuário, mordido por uma barata, né, tomou 16 pontos. Pânico. Se aparece uma aqui agora, eu fico paralisado. Mas não é medo, é pânico. É pânico. Pânico é irracional. Eu me lembro que algumas vezes eu dei aula no Butantan, né, em função de palestras, e tentaram me ajudar. Criogenaram barata, congelaram, para ver se eu segurava na mão. De jeito nenhum. Nem congelada. Né? Olha que coisa. Eu tenho dificuldade de entender, na obra divina, se há força divina que produz, por que a barata foi feita. Certo? Tanta coisa boa para fazer, mas deve ter alguma coisa que eu não compreendi ainda. E um dia, há uns 30 anos, estava eu em Natal, no Rio Grande do Norte, que é uma cidade magnífica, maravilhosa. E estava eu e um professor da USP, eu sou da PUC São Paulo, ele é da USP, e nós dois temos pânico de barata. E Natal é uma cidade praiana, onde tem uma brisa deliciosa. Você nem precisa ligar o ar-condicionado, às vezes, no hotel, o ventilador. E nós somos dois um dia, ambos, né, em Natal. E cidade praiana, como você sabe, tem muita barata. Nós estávamos uma noite dormindo num hotel. Quando deu 2 da manhã, eu acordei e disse assim, tem uma barata no quarto. Ele acordou e falou, tem sim. Porque quem tem pânico sabe. Com a coragem que me restou, Fabiola, levantei, saí da cama que eu estava, subi na cama, fui até o telefone e liguei na recepção e disse, tem uma barata no quarto. O rapaz, às 2 da manhã, atendeu e falou, desculpe, o senhor quer mudar de quarto? Disse, não, o senhor não entendeu, tem uma barata no quarto. Ele disse, o que o senhor quer que faça? Eu disse, eu quero que venha matar. Você imagina, ele disse, pois não, depois de uns 5 minutos entrou no quarto com a chave mestra, uma senhora de 1,5 m, com uma alpargatas na mão. Olhou aqueles 2 homens de mais de 1,80 m, de cueca sobre as camas. Olhou para nós, olhou para o inseto, foi lá, bateu no inseto e saiu com o cadáver, olhando para nós meio de canto. Claro que no dia seguinte nós tivemos que mudar de hotel, né? No café da manhã, nem o cozinheiro deixou de espiar dentro. Né? Isso não é medo, isso é pânico. Tem gente, aqui eu concluo, tem gente que tem pânico da morte. Eu tenho medo, mas não tenho pânico. Tenho medo da morte, não no sentido de desespero. Tenho medo de minha morte ser algo que cesse a minha possibilidade de ter uma vida que não seja pequena, banal, fútil. Por isso eu preciso pensar nela, na vida, antes de ficar pensando na morte. Há pessoas que têm pânico em relação à morte. Eu tenho medo. Medo significa de onde eu vou? Não é essa a questão. Medo do que vai me acontecer? Não é essa. Nessa hora eu sou como Epicuro. Epicuro, filósofo, dizia, eu não tenho medo da minha morte porque ela e eu nunca vamos nos encontrar. Enquanto eu existo, minha morte não existe. Quando a minha morte existe, eu não existo. Portanto, ela é estranha à minha condição. O de Allen é mais direto. Ele diz, eu não tenho medo da morte, eu só não quero estar lá quando isso acontecer. Né? Claro. Mas eu queria lembrar algo. Nós esquecemos que nós não somos eternos, para não ter uma vida pequena, banal e fútil. E eu gosto de contar uma história, né, no escritório, onde fica a Fernanda, né, a Luana que está aqui também, o William, a Beth. A gente tem uma representação de um quadrinho que eu já te contei, que nós já falamos no ar na CBN, mas que eu queria trazer agora para quem não conhece, que é um quadrinho do Peanuts, que é uma única representação, uma só, que tem a frase mais inteligente que eu já vi sobre isso que nós estamos falando. Tem uma cena do Charlie Brown e do Snoopy que eu acho maravilhoso. Você me deu esse quadro. E isso eu te dei. Por quê? Porque o Charlie Brown ele é a encarnação da boa intenção incompetente. Ele é a encarnação da ideia de que a coisa mais perigosa que existe no mundo é incompetente com iniciativa. Né? O incompetente com iniciativa é um perigo num centro cirúrgico, num fogão, na direção de uma cidade, numa nação. É um risco imenso. Vocês imaginarem
O Charlie Brown, a intenção, ele quer fazer, mas as coisas não acontecem, ele é explorado pelos outros. E o Snoopy é um Beagle que é a alegria encarnada, aquelas orelhas que balançam. É uma coisa magnífica. E tem um quadrinho, diz dois, e é isso que eu queria amarrar nesse ponto, em que o Charlie Brown e o Snoopy estão sentados na beira de um rio, com as pernas para dentro da proximidade da água, sem colocá-la na água. E uma hora o Charlie Brown, é um quadrinho só, o Charlie Brown, com aquela capacidade imensa de ser tragicômico, de ser desanimado, às vezes, ele vira e diz assim, Snoopy, um dia nós vamos morrer. E o Snoopy responde, mas todos os outros dias, não. Olha que coisa inteligente. Um dia nós vamos morrer, mas todos os outros dias, não. Nesses dias que nós não vamos morrer, que a nossa vida não seja descartável, fútil, egoísta, tola, intolerante, odiosa, e que a gente seja capaz, na empresa, na família, nas religiões, na mídia, de pensar na nossa obra, para que a gente tenha noção de que a mortalidade, ela é um fato, mas a vida não tem como sua condução obrigatória ser desperdiçada. Um dia nós vamos morrer, mas todos os outros dias não.